Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de celebração. Vamos ler João 14, de 1 a 3. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fossem assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa semana, Senhor. Obrigada pelo cuidado, por cada família aqui da igreja, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor esteja presente aqui no nosso culto, Senhor. Que o Senhor receba as nossas orações, o nosso louvor, Senhor, hoje. E que o Senhor esteja falando em nossos corações. Que a gente saia daqui, Senhor, hoje cheios do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale através dos nossos corações, use a vida do nosso pastor, Senhor. E continue nos abençoando e cuidando de cada família aqui, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, louvar ao Senhor. A Elisandra acabou de ler que Jesus tem preparado um lugar para nós no céu. E Ele foi o plano perfeito de Deus para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Ele veio nos salvar, Ele morreu, Ele se sacrificou por nós.
E não há nada melhor que o amor de Deus. O amor dele pode transformar qualquer situação. A graça dele nos alcança em qualquer lugar. Amém? Esse é o momento de a gente sair do nosso lugar, falar com o nosso irmão, dar aquele abraço apertado, aquele irmão que a gente não vimos de manhã. Amém? Então vamos abraçar então.
povo que estava firmes nas promessas do Senhor. Pode sentar, irmãos. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada dia havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio desses apóstolos. E todos os dias, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam à medida que havia necessidade entre eles. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, a sociedade ao redor, o povo da cidade ali. E enquanto isso, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Dia após dia, dia a dia, o Senhor estava acrescentando pessoas à igreja. Por quê? Porque havia um povo vibrante, um povo que tinha temor no coração, um povo que orava muito, um povo que testemunhava desse evangelho, um povo que vivia em plena comunhão com Deus e uns com os outros. E a consequência natural disso, o que era? Uma igreja que crescia, meus irmãos. É uma igreja que crescia, não havia vaga nos bancos, amém? Não tinha vaga nos bancos, porque Deus agia com poder e graça, porque esse povo estava focado numa única coisa: servir a Deus com muito temor, com muita ousadia. Os irmãos da equipe de louvor, vocês podem descer que nós vamos orar. Eu quero vocês orando ali junto com o povo agora. Eu quero, em nome de Jesus, agora fiquem de pé. Eu gostaria que homens com homens pudessem ficar de duplas aqui agora. Procura uma dupla, faça dupla, homens com homens, mulher com mulher. E nós vamos orar aqui agora. Vamos levantar uma oração, um clamor ao Senhor de ação de graças. Amém? Procure um que não seja irmão de sangue seu. Procure alguém que não seja irmão de sangue. Por favor, comece a orar. Que não seja filho nem irmão de sangue. Irmãos, isso, vamos lá. Orando, homem com homem, mulher com mulher. Amém? Louvado seja o Senhor. Só orando agora, não é para fazer pedido algum. Põe a mão sobre o seu irmão, estenda a mão sobre ele e vamos orar nesse momento. Santo é o Senhor, Ele está aqui para ouvir a sua oração de gratidão. A sua oração de gratidão. As crianças também oram. Nós te rendemos honra, te rendemos louvor, te rendemos, ó Deus, toda a nossa gratidão, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus tremendo, um Deus do universo, Senhor de toda a criação. Senhor, Tu és único e verdadeiro, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Estamos aqui nessa noite para prestar juntos, como Teus filhos, para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, continua nesse tempo, Senhor, operando arrependimento, operando, Deus, o Teu Espírito Santo, trazendo salvação, trazendo discernimento da Tua palavra, trazendo, Deus, fazendo ser reconhecida a Tua soberana vontade. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite. Pai, nós te adoramos, te rendemos, ó Deus, toda a nossa gratidão pela salvação eterna em Cristo Jesus. Salva, Deus, os nossos parentes, ó Deus. Vai nessa hora
irmãos podem sentar. Quero chamar a Ana aqui. Nós vamos ter um momento agora especial. Nós gostaríamos de fazer uma homenagem a Marcos e a Valquíria, né? Eles têm uma história de vida, assim, a história deles é muito, né? Uma história de milagres, uma história de amor. Eles conheceram pela internet, não foi? Né? Hoje tem muito dessas histórias de casais que se conhecem pela internet, né? Graças a Deus, alguns né, não são enganados, né? Não entram num namoro fake ou numa relação fake, né? Mas hoje completam, né? Marcos e Valquíria completando então 7 anos, né? De matrimônio. Louvado seja Deus por isso, né, Marcos? E a gente quer então orar por eles. Quero ler aqui o livro de Marcos, no capítulo 10, uma palavra que Jesus deixou como ensinamento, no capítulo 10 de Marcos, versículos 5 em diante. Os fariseus, eles chegaram e começaram a colocar Jesus, querendo, né, ver o que Jesus pensava a respeito daquilo que Moisés havia colocado na lei sobre divórcio, né? E aproximaram-se de Jesus e eles perguntam: olha, Moisés pediu que a gente pudesse então dar a carta de divórcio quando a gente tivesse algum problema entre os casais, né? Então o marido poderia repudiar a sua esposa e dar-lhe carta de divórcio. Aí Jesus fala, mas Jesus lhes disse: sabe por que isso aconteceu? Naquele contexto, por causa, Marcos 10, versículo 5, estou lendo, por causa da dureza do vosso coração dos homens, ele deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois, né? Uma só carne, um só propósito, um só pensamento, uma unidade, algo, né? Uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não queira, não invente o homem, não queira separar, né? Por mais que haja lutas, dificuldades, vão existir lutas nos relacionamentos, né? Não separe aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus uniu, amém? Então, na mente de Jesus, no coração de Jesus, o ensinamento dele é que o casamento é de fato até que a morte os separe, né? Porque uma viúva, ela está, né? E um viúvo estão tem toda a liberdade de contrair um novo nascimento, por isso um novo, né, matrimônio e tudo mais. Então, gente, mostrando essa palavra do Senhor, né, nós honramos a aliança que nós fizemos, né, com nossa esposa. Quando nós fizemos uma aliança no dia do nosso casamento, esse símbolo aqui é de fato uma união que vai durar realmente enquanto nós existirmos como pessoas, né, amor? Né, Ana? Então nós fizemos um voto, primeiramente diante de Deus e diante de várias testemunhas naquele dia que nós casamos. Então o próprio Deus e a igreja, as pessoas convidadas, todos eles presenciaram vocês declarando, o casal declarando que, né, eu quero te honrar, te amar, te honrar, né, independente de qualquer circunstância, vou te amar até o fim.
Não é isso? Não foi esse o voto que nós fizemos? É isso que Jesus está dizendo aqui, que não pode haver separação. Amém? Por isso a gente vai agradecer ao Senhor, né? A gente vai orar. Vocês poderão vir aqui, Valquíria, por gentileza, né? Eu vou orar primeiro, depois pedir a Lorena para... sim, eu pedi a Lorena depois para trazer uma pequena homenagem. E aí depois da nossa homenagem, a Valquíria vai cantar uma música. Não é isso, Valquíria? Tá de pé? Tá de pé? Era surpresa. O pastor abriu a boca, né? Chama a Ana aqui. Amém, então vamos orar, você canta e depois a Ana e a Lorena vão fazer uma lembrança. Amém? Os irmãos podem ficar de pé, os irmãos, estender as mãos para cá, lindinhas, né? Fruto aqui aqui na mão da sua irmãzinha também, lindinha. Vocês fazem parte de todo esse milagre, né? Amém? Os parabéns por esses 7 anos aí, né, gente? Deus abençoe vocês mesmo. Então vamos orar mais uma vez. Coloque a mão sobre a mão dela, da Valquíria, isso. Então vamos orar, abençoando mais uma vez. Alguém pode bater uma foto de nossa de lembrança aí? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque o casamento, Senhor, é propósito do Senhor. Foi a primeira instituição que o Senhor, ó Deus, estabeleceu. Aleluia, Tu és santo e nós adoramos o Senhor pela vida, pelos milagres, pela bênção que é o matrimônio. E hoje nós nos alegramos juntamente com a Valquíria e o Marcos, Jean, por eles completarem 7 anos de relacionamento. Nós te louvamos, porque até aqui, ó Deus, o Senhor os abençoou. O Senhor tem dado graça, tem dado sabedoria, eles têm dado perseverança para eles caminharem ó Deus, neste relacionamento. E nós rendemos-lhe graça, ó Deus, toda a nossa adoração ao Senhor. Continue fortalecendo eles, ó Pai, e que a união deles continue sendo assim, para glorificar o nome do Senhor. Abençoe suas filhas, dê a eles a cada dia sabedoria, Pai, para criá-las em Teus santos caminhos. No nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos bater palma para eles. Amém. Agora o Valquíria vai então apresentar a surpresa, né? Não. Paz do Senhor, igreja. Já tá chorando. Então, como 7 anos, né? É difícil comemorar junto com toda a igreja. Eu pedi para o pastor estar com a gente, para a gente poder dar graças a Deus, estarmos juntos. Mas agora a música é para ele. Nosso amor é lindo quando
na alegria ou na dor, eu serei fiel. E mais uma vez eu digo sim, e mais uma vez me rendo a esse amor, a esse olhar, a esse sorriso. E mais uma vez eu digo sim, e mais uma vez eu nego a solidão de um coração que não tem abrigo, porque o nosso amor é lindo, porque o nosso amor é lindo, nosso amor é tão lindo. Você é infinitamente mais do que um dia eu pedi pra Deus. Eu vou viver o resto dos meus dias ao lado teu. A nossa casa tem que ser um pedacinho lá do céu, na alegria ou na dor, eu serei fiel. E mais uma vez eu digo sim, e mais uma vez me rendo a esse amor, a esse olhar, a esse sorriso. E mais uma vez eu digo sim, e mais uma vez eu nego a solidão de um coração que não tem abrigo, porque o nosso amor é lindo, porque o nosso amor é lindo, nosso amor é tão lindo, porque o nosso amor é lindo, porque o nosso amor é lindo, nosso amor é tão lindo. Agora eu vou te fazer assim. Irmãos, eu quero falar um pouquinho também, porque... Obrigado, irmão. Que depois o microfone vai ficar com você. É até emocionante falar, né? Foi aqui na nossa igreja que esse casal maravilhoso se casou. Foi o pastor Heron que ministrou o casamento, né? Foi tão lindo. E queremos agradecer, né, por vocês terem falado hoje, que poderia ter passado em branco, mas a gente faz parte dessa história, a gente se emociona quando vê você, Valquíria, aqui na frente, quando você vem à igreja, a gente sente que realmente é um milagre de Deus na sua vida, né? Ser mãe, companheira, cuidar de uma casa, né? Não é fácil. Ainda trabalha, essa mulher aí trabalha e muito, e queremos aqui, nós vamos orar, depois que o Marcos fizer a declaração dele, né? É incrível, os dois, aqui é um casal que tiveram duas cerimônias, eles casaram aqui na igreja, e teve outro casamento, o pastor da Valquíria casou eles também, lá no Rio de Janeiro, como os parentes, e os irmãos, os amigos dela, são de lá, né? Então eles casou no Rio e aqui, duas cerimônias de casamento.
2 vezes, né? Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. Na verdade, lá em casa quem chora é eu. Tá? Fico sabendo disso. Quando eu conheci essa mulher, eu ouvi muitas coisas, inclusive do meu pastor, quando ele disse lá no chá de panela: bem-aventurados são os que choram, Marcos, que eles serão consolados, né? Mas o choro aqui é de alegria, porque nós não somos nada. Nenhum de nós somos nada, mas no meio do nosso nada, nós sempre temos que nos completar. E a primeira forma de amor que um homem tem no seu coração é o amor de Deus. E esse amor é suficiente para tudo, mas ele precisa também que o homem ande nos caminhos do Senhor e aprenda o conhecimento de Deus, para que se prolongue os frutos desse amor. Lá em casa, o Marcos não faz tudo, mas nunca seria completo sem a minha esposa. Eu seria infeliz, e Deus sabia disso. Foi por isso que Ele me deu ela. Então, para mim é muito difícil, e ao mesmo tempo é maravilhoso, pois compensa estar do lado daquela pessoa que Deus te deu. Não é estar do lado da pessoa que você ama, é da pessoa que Deus te deu, porque se Deus não te deu, você não vai amar. A palavra vai ser apenas algo entre aspas. Infelizmente, o mundo prega um amor falso. Busque em Deus o seu companheiro, a sua companheira verdadeira, porque senão você vai descobrir o fruto de um amor falso. Eu sou feliz porque Deus me deu um amor verdadeiro. Eu aprendi a entender a minha esposa. Eu tive que ir a um hospital para aprender, inclusive, o manuseio físico de necessidades que ela precisava, e fiz com muito amor, e sou muito grato a Deus. Por último, eu quero dizer que nesta casa de oração, que a igreja somos nós, eu já tive muitas surpresas, e uma delas foi quando eu pedi um culto de ação de graças e me fizeram um verdadeiro casamento. Hoje mesmo pela manhã, depois que a gente foi no restaurante e fomos deixar o Ilza em casa, eu estava falando que naquele meu casamento ali só faltou o vestido de noiva, que já estava pronto, mas eu não sabia. Eu pensei que era só um culto, e a Valquíria veio com um belo vestido, mas não era de noiva, que tinha sido mandado fazer, e que até hoje está guardado junto com a roupa que eu usei naquele dia, sem lavar. E isso não é para ser um objeto de devoção, é uma lembrança de um momento maravilhoso que Deus me deu. Deus ouviu 12 anos de oração e o choro de um menino que achava que o mundo ia acabar e ele não ia casar. E o fruto disso está aqui, junto com a gente. E hoje o Senhor prolonga essa bênção maravilhosa. Hoje o Senhor prolonga e dá força a essa mulher que trabalha muito mais do que eu para me manter. Por isso eu agradeço a todos, e principalmente a minha esposa, mas em primeiro lugar a Deus. Obrigado. Amém? Vamos para o nosso momento do dízimo. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor e trazer o irmão Nonato. Tem uma palavra aqui? Compartilhar um texto conosco. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Só vou falar com o pastor Heron, né, a respeito do dízimo e oferta. Como é maravilhoso, viu? Dizimar e ofertar ao Senhor. É um momento de adoração a Ele, de dedicação, de gratidão a Ele. Eu tenho provado do amor dele para comigo, assim, tremendamente, né?
Eu não lembro o dia que eu fiquei parado. Não lembro, sinceramente, assim. É raro. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom e Ele é fiel. Entendeu? E eu só tenho muito que agradecer a Deus, né, por tudo. Inclusive, esse mês agora eu compartilhei com o pastor Heron, que eu peguei 2 projetos. Aí ele falou assim, não, vamos orar e escolher um. Aí eu escolhi, né? Aí eu falei assim, não, o outro eu vou descartar. Aí eu falei com o outro cliente, falou assim, não, você vai pegar a melhor parte, que é o acabamento, viu? Quer dizer, eu não perdi nada, né? Eu pensei que eu ia dispensar o serviço dele, mas realmente foi o contrário, né? Que ainda permanece ainda lá, me esperando, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, entendeu? Então vamos ler aqui em Levítico 27, a partir do 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Aqui na época é porque eles davam frutas, legumes, animais, né? Mas hoje é o que nós ganhamos, a gente tem que devolver ao Senhor em adoração a Ele, em gratidão a Ele. Amém?
Pai, que nós merecíamos a cruz, mas o Senhor, por amor, morreu em nosso lugar. Então nós te agradecemos, Pai, pela salvação. Te agradecemos, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, por cada irmão, Pai, que tem ofertado e que tem contribuído, Pai, para o sustento da tua casa, Jesus. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa que administra, Pai, esse dinheiro, que essa igreja possa servir a muitas pessoas. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um, provendo todas as necessidades. Que o Senhor abençoe, Pai, quem está à procura de um emprego. Que o Senhor abra portas, Jesus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Pai. Que a gente não desvie, Pai, nosso caminho nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Mas que a gente siga reto, Pai. Que o Senhor sinta, Pai, a nossa presença ali, o nosso toque, como uma mulher do fluxo de sangue. Só tocou o Senhor, para o Senhor sentiu ela. Porque tinha fé, Pai. Porque saiu o poder do Senhor para curar ela, Deus. Então, Pai, seja conosco hoje e sempre, Pai. Que a gente possa aqui com vontade, Pai, com saciedade, que a gente quer saciar na Sua palavra, Pai. A gente quer conhecer a Ti mais profundamente. A gente quer conhecer a Ti, a gente quer estar contigo, Pai, no final do mundo, no final dos séculos, Pai. Então, Deus, abençoa a gente, Pai. Deus, olha pra gente. A gente precisa de apenas um olhar, Pai. Apenas um toque. Apenas uma demonstração de amor e de carinho, Jesus Cristo. E seja conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Chamar. Não importa a multidão, cuidado com as multidões, hein? As multidões, sempre há engano. Multidão é sedutora. A multidão não tem compromisso com Jesus. As multidões, pode prestar atenção, que nos 4 evangelhos, em todos os evangelhos, em várias inúmeras passagens, tem sempre uma multidão atrás de Jesus. Atrás, sabe de quê? Só de especulação. Atrás, sabe de quê? Apenas resolver alguns problemas pessoais deles. Atrás, sabe de quê? De bênção. Senhor, me ajuda aqui, resolve meu problema. Meu problema financeiro, resolve meu problema sentimental. E vários problemas. As multidões não tinham compromisso com Jesus. E Jesus olhava para a multidão, e no meio da multidão, Jesus sabia exatamente quem estava ali com sinceridade, quem verdadeiramente estava ali para segui-lo, para servi-lo, para verdadeiramente se tornar um seguidor de Jesus, não espectador. Jesus não quer espectador. Tanto é que quando as multidões quiseram fazê-lo rei, Jesus, perna para quem tem. Jesus, saiu daquele lugar, saía e deixava as multidões ali. Porque Jesus não quer compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele não tem relacionamento com quem não quer compromisso com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças, nossas lindas crianças. Amém? Nossas lindas crianças. Vamos orar. Estenda sua mão abençoando as crianças. Pai, nós abençoamos essas crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toma suas mentes, ó Pai, cada uma dessas mentes aqui agora, Pai. Cuida delas, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa chegar, ó Deus, em suas mentes, seus corações, Pai, com leveza, com entendimento. Usa cada professor, não só a Ana nessa noite, mas Deus, em nome de Jesus, toma cada um deles em Tua presença, Senhor. Abençoa-os em nome de Jesus Cristo. Repreende todo pensamento que os desvia, Deus, a atenção deles. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Amém, crianças? Amém. Amém. João 6. João capítulo 6.
Amém. Nós queremos convidar vocês, quem não tem participado da nossa escola bíblica discipuladora, todo domingo às 9 da manhã, sempre com um delicioso café, momento gostoso de oração, né? Cada um tem trazido assim, um prato delicioso, uma tapioca, né? Assim, caprichada, um bolinho delicioso, um bolinho caseiro. Tem sido e mais do que isso, tem sido muito bom estarmos juntos aqui aos domingos pela manhã para orar, para termos comunhão e estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, amém? Então você que não tem participado da escola bíblica, todo domingo, até o dia que Jesus voltar, até a volta dele, terá EBD, amém? Glória a Deus. Terá culto à noite também, amém? Às 18 horas sempre. E também nós temos um culto online pelo Google Meet toda terça-feira, amém? Toda terça-feira. Você é nosso convidado, né, irmão Nonato, irmã Selma, os demais irmãos têm participado do culto aí de Jussara, Hilda, né? Os demais, irmã Lourdes. Irmãos, o culto online tem sido também uma ferramenta, a gente tem utilizado para facilitar, e porque nós também temos um propósito, né, com isso, de facilitar para você o seu deslocamento. Muitas vezes, muitos de vocês chegam em cima da hora, né? Para você deslocar para esse local é mais difícil. Então faça um esforço, amém? Se esforce para estar lá. Se você não está fazendo faculdade, se você não está trabalhando nesse horário, entra lá, vai lá, sempre o link está lá no grupo da igreja, no grupo que você faz parte. Entra lá, envie o link também para algum amigo seu, algum familiar que gostaria de participar. Envie o link também para esse pessoal, amém? Glória a Deus. Temos tido semanas de oração, foi uma benção a última semana de oração, né, Hilda? Teve muita gente participando e vamos avançar. Glória a Deus. Lá em João capítulo 6, nosso tema de hoje é duro de ouvir. Não é duro na queda, não, é duro de ouvir. Coloca lá para nós o nosso. Não precisa colocar o texto agora, pode deixar só no slide, também. Amém? E eu quero ler o versículo. Por que duro de ouvir? Verso 60. Vocês podem ir lá para o verso 60. Amém? Verso 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? E por que essa expressão, duro é este discurso, duro, né, de ouvir? E quem falou isso, meus irmãos? Muitos de quem falou isso? Foram quaisquer pessoas? Não, eram discípulos. Olha só a questão aqui. Discípulos de Jesus, hein? Que disseram isso, que esse discurso, ele era duro de ouvir. Porque Jesus tinha falado, nos versículos anteriores, ele estava explicando que o pão, né, ele primeiro multiplica, faz a multiplicação de pão, depois ele vem falar para ilustrar, e como referencial, ele vai falar que o seu corpo é o pão, o verdadeiro pão do céu, que Deus enviou do céu, e as pessoas deveriam então participar de uma intimidade tão grande com ele, que a ponto de, ele usou a expressão de eles deveriam comer da carne dele. Os caras não entenderam essa questão, acharam, esse cara deve estar louco, está dizendo que vai comer da carne dele, vai comer literalmente, né? Eles imaginaram isso. Não, Jesus está falando de coisa espiritual, de relacionamento, de ser um relacionamento tão próximo de Jesus, né? Que eles seriam, aquele que segue Jesus é um com ele, ama ele de verdade. Então, no sentido de que está bem próximo dele. E eles acharam então que esse discurso de Jesus estava difícil. Rapaz, não dá para, esse negócio não é para mim não. E muitos abandonaram Jesus ali. Então, nós já vimos no capítulo 5, né, a gente viu que desse evangelho que Jesus ele demonstra sua autoridade como?
curando ali os enfermos, ali curou aquele enfermo no dia de sábado, e isso atiçou ali a inveja, a ira, a ignorância espiritual daqueles fariseus. Mas ele fez isso demonstrando que é lícito sim fazer o bem no dia de sábado, e essa atitude então deixou ali os líderes religiosos bem preocupados, bem irritados, e aí eles imediatamente já começaram a planejar como eles matariam Jesus. Ele queria, naquele dia mesmo, queria matar Jesus, mas não era o dia, e ele enfrenta essa batalha no poder da palavra. Ele, no poder do Espírito, no poder da palavra, ele vai enfrentando essa batalha ali contra essas pessoas que não queriam nada com o Evangelho. E essa palavra, essa expressão que eles usaram aqui, duro de ouvir, é no sentido de que era algo como se fosse quase ofensivo o que ele falou para eles, né? Quase que algo desagradável, no caso, o discurso de Jesus, falando que ele daria sua própria vida, que daria sua própria vida por eles. Então, vamos ler primeiro da multiplicação dos pães. Vou ler do versículo de 1 a 15, a palavra de Deus declara assim: depois dessas coisas, depois daqueles milagres, tudo que aconteceu lá no capítulo 5, né? Os irmãos já viram. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão. Olha a multidão aí, presta atenção nessa multidão, viu? Toda vez que eu leio o Evangelho, presta atenção na atitude das multidões, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer a tanta gente? Mas ele dizia isso apenas para o experimentar. Jesus estava apenas experimentando para ver o que Filipe faria, qual seria a atitude dele, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Versículo 6, o verso 7, então respondeu Filipe: olha, não lhes bastariam 200 denários de pão, e um denário para alimentar, para dar, né, um pedaço de pão, um lanchinho a cada um deles, cerca de 5.000 pessoas. E um denário naquele contexto equivalia a um salário de um trabalhador naquele tempo. Então imagina, era muito, né? Era muita grana. O cara tinha que trabalhar um dia todo para ganhar um denário, né? Nesse sentido. Então, o verso 7, Filipe fala isso. No verso 8, aí aparece outro discípulo em cena, André, esse mais com outra cabeça, né? O primeiro aqui, o Filipe, ele faz os cálculos lá na calculadora, a gente vê quanto gasta aqui, total, né? Esse é o matemático, né? E vamos gastar 200 pau aqui, né? Tantos R$1.000 para fazer isso, não sei o que. Estava preocupado com quanto ia gastar, né, Caleb? Já André já estava com outra visão da situação. No verso 8, esse que é irmão de Pedro, Simão Pedro, informou Jesus: olha, vi um rapazinho ali, passando por ali, e ele está ali dando bobeira ali com 5 pães e 2 peixinhos na mão. Como a gente pode pegar esses pães? Mas também isso aí é nada, isso aqui não dá para fazer nada com isso, né? Aí Jesus, verso 9, né? E o verso 10, disse Jesus: faz o seguinte, manda o povo assentar, pois havia naquele lugar um gramado, muita relva. Eles assentaram-se, os homens em número de quase 5.000. Então, verso 11, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Jesus apenas deu graças, e aí começou então a distribuir entre eles, né? Os seus discípulos também, e o final é que eles recolheram ali, e falou: olha, recolha para que não se perca nada. E eles recolheram então 12 cestos cheios de pães, né?
E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, verso 14, disseram: uau, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que essa mesma multidão que declarou isso, queriam fazer dele, né, um rei, saudá-lo e proclamar: é rei, Jesus, ele retira-se dali e vai sozinho para um monte. Certamente vai conversar com o Pai, né? Vai ter um momento ali mais isolado para conversar com o Pai. Olha só, Jesus queria holofotes? Não. O propósito dele era anunciar o Evangelho para quem queria de fato ouvi-lo e servi-lo. E nessa multidão, nós vamos ver que essa multidão, as multidões nunca quiseram ter de fato um compromisso com Jesus. Então, nessa multiplicação dos pães, Jesus, ele declarou no verso 11, né? Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Ou seja, toda aquela multidão foi então alimentada. Então foi necessária a multiplicação dos pães para quê? Justamente para alimentar toda essa. Jesus precisou realizar esse milagre. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. Isso também a gente tira aqui um ensino, para mostrar que Deus, somente Ele pode encher os nossos celeiros. O irmão Nonato disse muito bem aqui na palavra dele que Deus, Ele é fiel na sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele promete abençoar quem coloca o coração na obra. A Bíblia é enfática em afirmar que Deus, Ele abençoa abundantemente as pessoas que são fiéis dizimistas. Meus irmãos, isso é palavra de Deus. Fazer o quê? Provérbios diz que os seus celeiros fartamente se encherão, e é um cântico que nós cantamos, né? Uma música, né? Que nós cantamos também. Seus celeiros fartamente se encherão. E a Bíblia diz que então dele vem toda a provisão. A sua geladeira, você já viu a sua geladeira faltar o alimento lá? Está faltando legumes, está faltando fruta, está faltando carne. Você já passou, você que é dizimista fiel, você já passou fome alguma vez em sua vida? Nunca. Irmão, não passa. Passa, Marcos? Não. Passa, irmão Nonato? Não. Não e não e não. Sabe por quê? Porque Deus abençoa com bênção sem medida, e tudo está nas mãos dele, tudo vem dele. Toda provisão está nas mãos do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Essa multiplicação nos dá um aprendizado. A gente aprende isso. Os discípulos aprenderam algo bem profundo aqui durante esse ensinamento de Jesus, porque Jesus, na verdade, estava preparando o coração deles para desafios muito maiores. Eles precisavam ver milagres, precisavam ver ensinamentos e ter experiências de fé, para que eles pudessem dar o próximo passo. E Jesus, em vários momentos, ele vai falar: vocês terão experiências maiores de fé comigo. E Jesus até disse que os discípulos fariam coisas maiores do que ele fez. E a gente vê isso no verso 7, né? Desafios maiores. Mostra a nossa total dependência do Senhor, ajuda a trabalhar a questão da avareza do coração humano. Porque qual foi a atitude de Filipe? Meu irmão, isso aqui não tem jeito para nós. A gente não tem como resolver a situação, Jesus. O Senhor está colocando a gente em maus lençóis. Pastor, a gente não tem como resolver isso aqui, Jesus. A gente vai gastar uma grana que manda as pessoas embora. Não. E Jesus, no outro texto lá, no outro evangelho, e tem essa mesma multiplicação, eles falam: não, Jesus, manda esse povo embora. Não. E aqui Jesus: vamos resolver isso aqui, vocês verão o que vai acontecer aqui. Então, de certa forma, isso trabalha a questão da avareza.
Muitas pessoas, elas têm condições de doar e não doam por achar que vai faltar, não é verdade? Ao passo que tem pessoas também que tem bem pouquinho e que acha que se ela tirar, né, os 10% daquele pouquinho que ela tem, ela vai passar necessidade. Essa semana eu ouvi um testemunho lindo, né, do Paul Yang-Shu. Ele conta de uma família que eles conheceram, que estavam ali próximo, bem no início do ministério deles, né? E o cara ele era um viciado mesmo em drogas. Ele se livrou das drogas, mas depois a pessoa que estava acompanhando ele lá no CRAS, lá da época, falou: você deixa a droga pesada e faz o seguinte, bebe uma cachaça e tal, né, mais leve. Só que aí ele enveredou na bebida, o pastor falando, bebia ao ponto de que chegou quase a morrer. Aí um dia o pessoal correu atrás dele, pediu socorro, pediu para que ele fosse lá orar. Aliás, levaram ele entrou no templo e foi atrás de Paul Yang-Shan e ele orou pela vida desse homem, intercedeu, fez uma oração poderosa por ele, e ele voltou para casa. E ele, literalmente, o homem foi liberto, aceitou Jesus. Aí ele foi para casa e já chegou em casa com um saco de arroz, na Coreia, né? Na Coreia, tá? E aí a esposa, foi a primeira vez em vários anos que ele estava levando um saco de arroz, e é só o que eles tinham. E aí o Espírito Santo tocou no coração da mulher dele, né? Olha, ela havia ouvido ele falar, tinha ouvido ele falar sobre essa questão de dízimo e tal, e ela ficou com o coração na mão: eu vou levar 10% desse arroz, e aí levo, não levo? Diz que ela ficou muito preocupada de faltar, de passar necessidade. Aí ela disse que estava com arroz para levar, deu meia volta, ficou com medo. Depois o Espírito Santo falou novamente o coração dela, incomodou ela, até que ela foi se arrastando para o templo e levou os pastores. Ele ficou até com pena dela, queria mandar ela de volta. Não, olha, vai embora, minha irmã, leva o seu arroz, não precisa você doar. Mas ele falou: não, eu não vou fazer isso. Ele falou: não vou fazer, ela precisa passar pela experiência de fé. Ela tem que passar pela experiência de fé. Meus irmãos, é tremendo o que Deus fez naquela família, porque todas as vezes ela cozinhou por vários dias e sempre tinha 10% do total ali no saco, sempre estava sobrando 10% do total. Ela levou os 10%, ela ficou com 90%. Ela comeu vários dias, mas nunca faltou arroz ali. E o marido dela falou: que história é essa que você está cozinhando direto aqui, nunca falta arroz, não sei o que, nunca falta comida para a gente? Meus irmãos, é tremendo o que Deus faz. Toda aquela família, por causa desse ato de fé, toda aquela família, ele que era um bêbado, longe do Senhor, que não tinha profissão, não tinha nada, imediatamente a vida dele foi restaurada. Ele entrou em um emprego, conseguiu trabalho, sei que ele se tornou um líder na igreja. Os 2 filhos deles se tornaram, hoje são pastores dessa igreja na Coreia. Toda a família, uma família que estão lá, super abençoados por Deus. Por quê? Por causa de um ato de fé. Então, se você tem pouco, não tenha medo de dar o seu dízimo. Não dou porque eu não tenho. Não tem, dá o seu dízimo. Não trabalho, irmão, dá uma peça de roupa. Dá uma peça de roupa, você vai lá no seu armário, tira uma peça de roupa e dá de oferta ao Senhor. Dá um calçado, dá qualquer coisa. Se não tem dinheiro, o seu objeto se transforma-se em dinheiro para a obra. Tenha certeza disso. As irmãs que dão um jeito de vender no bazar e abençoar, mandar para missões, fazer qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Faz um bolo, traz algo, mas não... Irmãos, experimente isso na sua vida, passe a experimentar isso. Aliás, tem alguns pais que estão de parabéns, tá, nessa igreja. Alguns pais têm ensinado seus filhos a trazer a moedinha aqui, ó. Isso é muito importante para o caráter dela.
delas, elas vão aprender que isso aqui é importante. E quando elas crescerem, elas vão lembrar disso e elas vão continuar. Elas não terão dificuldade nenhuma de obedecer esse princípio bíblico. Amém? Glória a Deus por isso. Aprendemos muita coisa com essa atitude aqui, né, dos discípulos. Enquanto que o outro, né, um achou que ia gastar demais e não fez nada. O outro, o André, ele não. Esses 5 pães e esses 2 peixinhos não dá para nada. Jesus chamou, vem aqui, vamos ver como a fé funciona. E aí, toda a questão foi resolvida, né? Eles foram abençoados, todo mundo ali foi abençoado, o nome de Deus foi glorificado, e a gente viu que esse milagre da multiplicação, no verso 14, ele tem o objetivo principal, foi o quê? Que o nome de Jesus fosse exaltado, verdadeiramente este Jesus, o que ele fez, né? Então mostra que ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Ele é glorificado em tudo que ele faz por meio das nossas vidas. A atitude de Filipe mostra o seguinte, que já viu aquelas pessoas que gostam de apontar soluções? Faça assim, mas que nunca age. Percebe? Ele até deu uma solução. A gente aplica tanto aqui, Jesus, tá? E vai dar certinho, tá? Não. Tem pessoas que só têm discurso, apresentam um monte de solução. A gente poderia fazer tal coisa, mas não agem. Não adianta querer apontar soluções sem estar disposto ao quê? A agir. A gente poderia fazer tantas coisas aqui na igreja ou com essa comunidade. E você, pessoalmente, o que você está disposto a fazer? Você está disposto mesmo a fazer? Porque senão não apresenta solução se você não estiver disposto ou disposta a ir junto com essa solução aí, amém? E deixar a sua vida à disposição daquele serviço, amém? O pão do céu, vamos ler do versículo 22, verso 35, próximo, o pão do céu. Então vamos ler juntos a uma só voz. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui nós temos esse texto, vou ler para vocês a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão, aquela que ficara do outro lado do mar, que notou que não havia ali senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, se referindo àquele milagre lá. Então, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, atrás de Jesus, à procura de Jesus. Olha a multidão atrás de Jesus, procurando Jesus, né? A procura dele. Verso 25: e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Responderam-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Verso 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal o Senhor vai fazer? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais
comer o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. Então aqui, mostrando que Jesus é o verdadeiro pão do céu, e sempre haverá um povo, sempre haverá um povo que está atrás de Jesus, querendo de alguma forma entender o que Jesus está querendo pregar. Sempre haverá uma multidão sedenta. O verso 24 diz que eles foram à procura de Jesus. Tem gente, você pode dizer, a multidão que não está entendendo, não está compromissada, mas sabe por que muitas pessoas não entenderam ainda a questão de, né, o que é seguir Jesus, o que é isso, o que é realmente, o que é igreja, que negócio é esse negócio de céu, de inferno, por que uns dizem que está salvo e não sei o que. Então, na verdade, tem muitas pessoas que não entenderam ainda, porque você provavelmente não tem se colocado à disposição para explicar para essas pessoas. E se nós tivermos o maior número de cristãos compromissados em pregar e anunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, as pessoas elas vão entender, vão compreender, porque as multidões no grupão, no grande grupo, as pessoas estão confusas, elas não conseguem entender muitas coisas, mas no discipulado individual, no corpo a corpo, no um a um, as pessoas elas vão estudar o evangelho e elas vão compreender o evangelho. Infelizmente nem todos buscam pelo motivo certo. No meio da multidão vai ter pessoas que querem sim, e ao mesmo tempo vão ter as pessoas que não estão ali pelos motivos certos, e essas pessoas, o verso 26, Jesus declara que muitos estavam ali, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais e esses sinais impactaram vocês de verdade, não foi por isso que isso não alcançou o coração de vocês ainda, vocês estão preocupados só com uma coisa, e a gente até viu isso em alguns casos, né? A gente vê em algumas cruzadas, né? Que as pessoas vão para assistir, já viram? O crente vai, nossa, tem uma pessoa curando ali, vai ser muito legal, né? Eu vou lá ver como é que é esse homem curando ali, não sei o que. Já teve muito disso no nosso meio. Eu espero que ainda não tenha esse tipo de coisa. Eu vou lá para ver, sabe? Olha só a ideia, né, de algumas pessoas. Mas aí Jesus está falando, vocês não estão aqui com o coração, com o motivo certo, com a motivação correta. Vocês estão aqui, vocês foram lá, naquela multiplicação, todos vocês comeram, vocês viram os milagres, encheram, vocês fartaram de pão, e vocês, por isso, vocês querem mais. Só querem pensar nisso? Só querem satisfazer suas necessidades pessoais, mas vocês não querem buscar aquilo que verdadeiramente vocês deveriam estar buscando? É o que ele vai falar no verso 27 para eles. E vai falar no verso 27: trabalhai, busque, né? Não trabalhe, se esforce não pela comida que perece, mas pela comida, verso 27, só um minutinho, mas pela comida, né, pela aquela que subsiste para a vida eterna. Então o que Jesus está falando, olha, busca as coisas lá do alto, mude o foco de vocês, mude o foco, estejam pensando nas coisas do alto, tira o foco daquilo que é momentâneo apenas. Jesus sabe de todas as suas necessidades
Fique tranquilo. Se você sinceramente quiser servir ao Senhor, não esquente sua cabeça não, que não vai faltar nada para você. Não vai faltar roupa, não vai faltar alimento, não vai faltar casa, não vai faltar moradia, não vai faltar remédio para você, não vai faltar nada. Mas, em contrapartida, Jesus está atrás de pessoas que estejam dispostas a amá-lo, a verdadeiramente glorificar o nome dele, a servi-lo, a focar nas coisas lá do alto. Mantenha o seu coração sempre em busca de um relacionamento íntimo com o Senhor. É isso que ele está falando, é isso que ele quer. Deus, lá no capítulo 4, verso 24 desse mesmo evangelho, ele vai declarar: olha, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. É esses que Deus está procurando, pessoas, verdadeiros adoradores, que buscam em Espírito, que o servem e que o amam verdadeiramente. Aqui em Colossenses capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Isso aqui é para quem de fato está andando no Espírito, está servindo ao Senhor. Buscar as coisas lá do alto. Não pense não nas coisas aqui da terra, porque vocês já morreram para a sua natureza terrena, para as coisas passageiras, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aqui já falando já de coisas mais futuro, da ressurreição e tal. Mas aí, o verso 5: façam morrer a vossa natureza terrena, toda prostituição, toda impureza, toda paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós andaram outrora, em outro tempo, quando vocês viviam escravos dela. Porque Jesus está falando à igreja de Colossos, aos Colossenses. E aí, olha, vocês no passado vocês viviam assim. É por isso que não dá para ter vida cristã sem transformação de vida, de mente, de coração, e alinhar a sua vida com a vida de Cristo, com o ensino de Jesus, para que a sua vida seja seja verdadeiramente transformada, alinhada com a vontade soberana dele, amém? Que é sempre melhor, boa, perfeita e agradável, correta, sem problemas, sem engano, livre de qualquer decepção. Ele não nos decepciona em momento algum. Agora, pois, verso 8: despojai-vos igualmente de tudo isso. Deixa de lado a ira também, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena. Então ele vai falando sobre essas questões. Então, quem está buscando as coisas de lá do alto e que está buscando as coisas para a vida eterna, pensando nas coisas espirituais, tem que estar vivendo, disposto a viver uma vida de santificação, uma vida separada para o Senhor, amém? Vale a pena buscar se comprometer com o reino de Deus, porque o que Ele prometeu é a vida eterna. Isso é certo, foi Deus, o próprio Deus. O versículo está dizendo que Deus, Ele confirmou isso. Olha só, o Pai confirmou como? O dia que você aceitou Jesus, Ele selou você com o selo, que é o selo do Espírito Santo, que Ele selou, carimbou você. Então você está carimbado, rotulado, carimbado, pronto para ser enviado para o céu, amém? Com passagem garantida, amém? Para sempre, ninguém vai impedir isso. Muitos querem
fazer coisas, querem ver milagres, sinais, mas não querem crer com o coração verdadeiramente. Jesus nos chama porque Ele quer se relacionar conosco. E por último, as palavras que Ele diz são palavras vivas, né? Palavras poderosas, palavras vivas. E o verso 63, 64, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, bem alto. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria cair. Palavras vivas aqui, né? Por mais duras que foram as palavras do sermão de Jesus, por mais dura que fosse esse sermão aqui do capítulo 6 de João, Jesus olha para aquela multidão e ele não passa a mãozinha, sabe? Nossa, cuidado como você vai falar. Jesus olhou para eles e falou: olha, tem gente no meio de vocês aqui, dessa multidão, que é incrédulo, que é um descrente. Vocês estão aqui, mas vocês não creram ainda. Foi isso ou não foi que ele falou? Ele sabia, algum de vocês que não creem. Em outras traduções está aí claro, dizendo que ele está dizendo que alguns de vocês que são incrédulos, alguns de vocês que estão aqui no meio dessa multidão, e Jesus vai direto ao ponto. Jesus não tem medo de não, ele prega a mensagem correta. Existem descrentes entre vocês. Então, as palavras do Senhor, mesmo sendo duras e por mais desafiadoras, né, que as palavras da Bíblia sejam para nós, muitas vezes, são palavras que Jesus disse e nós temos condições de obedecê-las. Não tenha medo de obedecer a Bíblia, não tenha medo, pois elas são... Porque aqui não são contos de fadas, não são, historinhas. São palavras vivas de um Deus que é poderoso, palavras vivas de um Deus vivo. Amém? São palavras eternas. Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, Jesus afirmou. Mateus 24, verso 35. A palavra de Deus, ela é como um martelo. Lá em Jeremias 23, verso 29 diz que é como um martelo que bate na rocha e esmiuça, bate na rocha ali e esmiuça a rocha, no sentido, falando o quê? Do coração humano, que é duro, muitas vezes como pedra, né? Mas a palavra de Deus esmiuça, quebra todo e qualquer jugo, qualquer dureza de coração, quando há arrependimento. Lembra do coração de Faraó? Coração de Faraó que não amolecia de verdade? A palavra de Deus é como espada que penetra na alma do ser humano. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, amém? Que a palavra de Deus ela é mais poderosa que uma espada de dois gumes. Ela penetra na alma do homem, ela divide juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do seu coração. Então, nesse sentido aqui, ela é espada para o seu próprio bem, evidentemente. Ela é uma espada para mudar a sua vida, para transformar o nosso coração, porque ela vai me mostrar quem sou eu. Ela vai penetrar no meu mais íntimo, ela vai revelar os pecados que existem em mim. Amém? Então, nesse sentido, é uma espada para curar a nossa alma, na verdade, né? Para nos abençoar, para vir e realmente para o nosso bem, para transformar a nossa vida. E ela, por outro lado, em Efésios 6, verso 17, diz que a palavra ela é o Espírito, né? A palavra de Deus,
Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma espada também de ataque, para você se preparar para atacar quem? Os irmãos? Não é o irmão não, nem as pessoas, não, para atacar. Efésios 6 fala para você atacar os demônios, todos uma legião de demônios que age nas regiões celestiais, nesse mundo de trevas, onde Satanás que é o Deus desse século, com D minúsculo, que ele não tem poder sobre a vida do crente, mas ele estará 24 horas por dia atazanando a sua vida. Ele vai estar só procurando uma brecha na sua vida, pode ter certeza disso. Em todo o tempo ele está procurando uma brecha para que você dê ouvidos às vozes dele. Por isso nós temos que aprender a discernir o que é voz do Espírito de Deus, né? Que não nos engana, que não nos acusa, a voz que vem nos ensinando, nos guiando de acordo com a palavra. Mas Satanás, ele lança desânimo no seu coração. Já viu Deus lançar desânimo, o Espírito Santo lançar desânimo em nosso coração e falar assim: olha, você não pode, você não vai conseguir ir à frente com esse discipulado aí, Marcos, né? Olha, sentimento de culpa. Quem lança sentimento de culpa no coração de uma pessoa? Quem lança dúvida? Quem lança, quem dá um jeitinho assim, fala: olha, não, você pode mentir só nisso aqui, ó. Sabe aquela mentirinha? Eu não estou aqui não, fala que eu não estou aqui não. Satanás, ele é o quê? Pai da... Nós vamos ver lá em João 8, mais à frente, verso 44, que Satanás, ele peca desde o princípio, ele é o pai da mentira, é enganador, e vive para enganar, para lançar sempre dúvida no coração das pessoas, e ele não quer que você alcance a coisas maiores. Ele vai lutar para que você não jejue, para que você, de repente Deus de manhã hoje até colocou no teu coração: a partir de hoje eu vou começar a jejuar. Provavelmente Satanás já tem falado, buzinado no teu ouvido, que você não vai conseguir. Meu irmão, você vai conseguir, vai? Amém? Você pode sim. Meu irmão, você que nunca levou uma pessoa a Jesus, você quer levar? Quer ou não? Quem nunca levou uma pessoa a Jesus, você pessoalmente discipulou, você quer fazer isso? Faz compromisso hoje com o Senhor. Faz aí uma aliança com o Senhor a partir de hoje e consagre sua vida para isso. Você vai conseguir, porque é obra de Deus e é obra do Espírito Santo. Mas pode ter certeza que muitas coisas, coisas vão acontecer para você não atingir esse seu propósito de vida. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa são palavras vivas que vão nos abençoar, que vão nos fortalecer dia após dia, que vão nos dar munição para encarar o inimigo. A palavra de Deus, você tem que declarar. Jesus, ele usou a palavra em cima de Satanás como uma espada quando ele está lá naqueles dias jejuando, em Mateus 4, né? Jesus vai lá e está escrito, Satanás, está escrito assim, ó: eu te dou tudo isso aqui. Não, Satanás, está escrito. Jesus sempre pegava a palavra, está escrito assim, ó: nem só de pão viverá o homem, somente o Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. Então Jesus usa ali a palavra contra Satanás como uma espada poderosa. E por último, a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, que sacia a nossa sede. E no meio das multidões, no meio de alguns grupos, haverá sempre os descrentes. Você crê nessa palavra? Você que está aqui hoje, tem certeza da vida eterna, do seu relacionamento com o Senhor?
Se não tem, você precisa fazer a escolha, uma decisão. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Deus já escolheu pessoas antes da fundação do mundo. Ele escolheu pessoas. Eu não sei se você é um escolhido. Eu não sei se você é um escolhido. Se você tomar a decisão, né, se você sentiu, não está sentindo que o Espírito Santo tem falado no teu coração, para que você conheça mais, então você deve tomar uma decisão e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero aprender mais contigo, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história de vida. E Ele fará, e nós estaremos aqui pronto para te ajudar nessa sua caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Você pode colocar a sua mão para o céu e vamos orar, encerrando esse tempo precioso, né? Glória a Deus. Amém. Você pode orar, até encerrar aqui orando mais uma vez. Você pode orar em voz alta aí, glorificando o Senhor. Agradeça o Senhor pela salvação que você tem em Cristo Jesus mais uma vez. Renda, né, gratidão ao Senhor mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que guie o teu coração, que alinhe o seu coração. Com mais, se você não tem orado como você deveria orar, peça ao Senhor que te dê força, que te dê ousadia para você levantar mais cedo, para você dedicar um tempo maior de oração e leitura da palavra. Oh Papai, nós te louvamos nessa noite, nós te glorificamos, ó Deus, te rendemos graça, meu Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos espirituais derramadas em nossas vidas. Obrigado porque teu Espírito Santo, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor tem nos escolhido para vivermos a vida contigo. O Senhor declara em João 10 que as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Abençoe cada família que aqui adentrou. Pai, cura as enfermidades, ó Pai, do nosso meio. Abençoe, abre portas de emprego para aqueles que estão necessitando de um emprego. Abençoe nossos irmãos que estão fazendo faculdades. Fortalece, dê perseverança, dê ânimo, ó Pai, para que eles concluam seus cursos, ó Deus. E abre portas e mais portas. Derrama a sua bênção sobre aqueles que têm, ó Deus, sido fiéis ao Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, e que o Espírito Santo de Deus, que as consolações do teu Espírito, as consolações dos 12 Espíritos, enche suas vidas, desde agora e para sempre. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. E antes de ir embora, tem um sorrisão para os nossos visitantes, para os irmãos. Tem uma semana aí maravilhosa.